Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 4. Livro de Apocalipse, capítulo 4. Para que você compreenda um pouco a palavra, nós vamos tentar ler aqui alguns trechos, amém? Diz assim a palavra do Senhor: imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu. Diga comigo, trono. E alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante ao aspecto de esmeralda. Diga comigo, arco-íris. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de vestes de branco e com coroas de ouro na cabeça. No trono saíam relâmpagos, diga, saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes, cheio de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, diga leão. O segundo era semelhante a um novilho, diga novilho. O terceiro tinha um rosto semelhante ao de humano, ser humano, diga ser humano. E o quarto ser vivente era semelhante à águia, a águia. Queridos, pule lá para o versículo 10, versículo 10, diz assim: os 24 anciãos se prostraram diante daquele que está sentado no trono e adoravam o que vive para todo sempre, e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por sua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Coloque as mãos no seu coração e fale com Deus, aleluia, aleluia. Vai chegar o dia em que você vai estar diante desse trono, cultuando ao Senhor, porque o livro de Apocalipse capítulo 4, do versículo 1 ao 10, fala de um culto, versículo 1 ao 11, fala de um culto no céu, aonde o Senhor está no altar, e nesse altar tem um trono, aleluia. Nesse culto tem louvor, e nesse culto tem adoração, aleluia. E você está aqui sendo preparado para estar naquele grande dia no céu. Oh, aleluia. Enquanto isso, você está aqui nesse lugar, adorando ao Senhor, porque você foi chamado para isso, para adorar a Deus, aleluia, adorar aquele que é, adorar aquele que sempre foi, adorar aquele que sempre será, o Criador, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor de toda glória, aquele que é onipotente, aquele que pode todas as coisas, aquele que é onisciente, aquele que sabe todas as coisas, aquele que pode levantar o homem, aquele que pode salvar o homem, aquele que tem o controle em suas mãos de todas as coisas.
Ele é Deus e o seu Espírito está aqui. O Espírito do Senhor está nesse lugar e Ele quer reinar na tua vida através do Espírito Santo. Ele quer reinar na tua casa, Ele quer reinar onde você estiver, Ele quer reinar através de você, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, fale com a tua igreja, traz a este povo a tua palavra que é poderosa, a tua palavra que é maravilhosa, a tua palavra, Senhor, que pode, Senhor, transformar, curar, libertar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. E a todos, Senhor, do menor ao maior, o semeador irá semear, o teu Espírito Santo irá semear a tua palavra, que a tua palavra possa ser compreendida, entendida e vivida, ó meu Deus, assim, Pai, como uma semente que cai em terra fértil e cresce e dá o fruto, ó meu Deus, em nome de Jesus. E quem recebe, dê uma forte salva de palma para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Talvez você aqui não compreende bem quando você lê o livro do Apocalipse, mas o livro do Apocalipse é um livro profético, é um livro de decretos, é um livro que traz a nós um pouco do que acontece no céu, né? Traz para nós uma revelação parcial do que existe no céu, traz também revelações e decretos de coisas que ainda vão acontecer, traz também revelações de coisas que já aconteceram, e eu quero conversar com vocês hoje. Não é exatamente sobre alguma coisa que vai acontecer, não é nenhuma pregação apocalíptica. O que eu quero falar com você é sobre o verdadeiro culto a Deus, é sobre o culto ao Senhor. E esse texto, quando eu estava buscando a Deus uma palavra, me veio esse texto. E eu identifiquei nesse texto, nesse capítulo 4, 12 vezes a palavra trono de Deus. O trono de Deus. Isso me chamou muita atenção, porque trono fala de governo. Trono fala de autoridade. Trono fala de poder. Trono fala de um lugar de reverência, um lugar de entrega, um lugar de respeito, um lugar de honra, um lugar a ser honrado. A sala do trono é um lugar a ser honrado. Diante do trono é um lugar a ser respeitado. Naquele lugar, no trono, diante do trono, é um lugar onde tem poder, autoridade. Amém? E aqui nós começamos a perceber, quando eu vi isso na Bíblia, hoje isso saltou muito ao meu coração, porque eu vi um culto. Pela primeira vez é me revelado aqui um culto, mas é um culto no céu, não é na terra. E nós aqui estamos, sendo treinados, vamos dizer assim, estamos cultuando a Deus da terra. Amém? Aqui na terra, o reino de Deus aqui na terra, a igreja do Senhor, cultua Deus aqui na terra. Cultua Deus, mas esse culto não vai acabar. Amém? Quem cultua Deus aqui? Quem veio cultuar a Deus? Aleluia. Esse culto ele não fica por aqui, ele vai continuar. Amém? Ele vai continuar e eu vou estar lá. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Mas infelizmente muitos vão ficar pelo caminho. É triste falar, mas muitos vão ficar pelo caminho. E quem são os que vão ficar pelo caminho?
são aqueles que exatamente não perseveraram até o fim. Não perseveraram até o fim. Algumas coisas distraíram eles. E eu posso dizer para vocês que uma das coisas que muito distrai o povo de Deus são as aflições da terra. São as aflições da terra, né? Lógico que tem outras coisas que distraem o povo de Deus, como as oferendas do mal. Mas as aflições da terra, sem sombra de dúvida, tem sido, sabe, um teste para muita gente que diz servir a Deus. E no meio da aflição, quando vem a aflição, ela começa a praguejar, a achar que ela está só, a achar que Deus abandonou, não quer mais nada, sabe, como aquele filho birrento, e abandona. Como também tem aqueles que funcionam ao contrário, vem para a igreja arrebentado, recebe a graça de Deus, o favor imerecido, Deus abençoa, e de repente ele cresce, prospera, e dá tchau para a igreja, e vai usar aquilo que ele conquistou no reino de Deus, em benefício do mundo, para gastar no mundo. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo isso? Eu quero trazer para vocês aqui sobre esse texto que me chamou a atenção, o trono de Deus. E quero dizer para você que não se preocupe, porque os céus governam a terra. Quem crer em Deus, quem serve a Deus, quem é um adorador de verdade, acredita que os céus governam a terra. Sabe que Deus não perdeu o controle das coisas. Ah, pastor, mas tem tanta catástrofe, tem tantas coisas ruins que têm acontecido na terra, não foi Deus que perdeu o controle? Não. Deus não perdeu o controle de nada. Ele tem um controle da terra, ele tem um controle de toda a existência. O que tem acontecido aí não é nada mais, nada menos do que aquilo que o nosso próprio Deus já revela. Amém? Trombetas de Deus têm sido tocadas. E uma dessas trombetas eu posso dizer aqui, porque isso me foi colocado em meu coração naquele período, foi aquela pandemia. Trombetas de Deus existem, estão sendo tocadas, rumores de guerras, fomes, pestes, pragas, tudo isso, trombetas de Deus têm sido tocadas. Mas eu quero dizer para você, que Deus, Ele quer o bem para todas as pessoas da terra. Ele quer que todos sejam salvos. Por isso Ele enviou o seu Filho amado para salvar a humanidade. Não foi para salvar o pastor Valdemir, não foi para salvar o pastor Marcelo, a pastora Ivo. Ele enviou o seu Filho amado para salvar toda a humanidade. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, igreja? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu quero trazer para vocês essas revelações do trono de Deus. Amém? O trono de Deus revela a graça do Senhor. Nós estamos vivendo o período da graça de Deus. Por mais que o homem vire as costas, por mais que o homem vire, sabe, as costas para Deus, como a gente vê aí, blasfêmias, pessoas não têm mais o temor a Deus, não tem mais temor ao Senhor. Por mais que o homem, irmãos, se revolte contra Deus ou blasfeme contra Deus, Deus continua querendo salvar o homem. Enquanto o juízo de Deus não é manifestado, porque essa revelação mostra o juízo de Deus, mostra a graça e mostra o juízo. Eu quero que você entenda isso. O juízo de Deus e a graça do Senhor. E o trono de Deus revela a graça do Senhor. A Bíblia diz que Deus levou a João, e João, ele subiu
numa revelação. João estava na ilha de Patmos e ali o Senhor revelou a ele o céu aberto. E João tentou explicar dentro de um entendimento humano o que ele viu no céu. É lógico que não dava para ele explicar tudo, porque existem coisas que aos nosso entendimento não dá para compreender. Mas ele conseguiu fazer em figura de linguagem, de uma forma que você compreenda e que eu compreenda mais ou menos como era lá. E ele então trouxe essa revelação. Diante do trono há um arco-íris, diga um arco-íris. O arco-íris fala de aliança. O nosso Deus é Deus de aliança. Todos que decidem fazer aliança com Deus através de Jesus Cristo têm o seu favor, têm a sua graça. Amém, igreja? Todos que decidem fazer aliança, e essa aliança, como eu faço aliança com Deus? Eu faço aliança com Deus através do Senhor Jesus, que morreu e derramou o seu sangue, o sangue da nova aliança, para salvar a humanidade, para salvar todos aqueles que crê nele. Por quê? Porque toda a humanidade estava condenada à morte eterna. Todo mundo estava condenado. Mas a graça de Deus, que veio por meio do seu amor, amor incondicional, como diz lá em João 3,16, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna em Cristo Jesus. Quem crê nisso pode aplaudir a Jesus. E ele enviou o seu Filho, e ele morreu por nós, e ele morreu por essa humanidade, e derramou o seu sangue, esse sangue da nova aliança. Esse sangue representa a nova aliança. Quando eu aceito a Jesus como meu Senhor, eu estou aceitando esse sangue que Jesus derramou em meu lugar. E a Bíblia nos revela o próprio trono. Quando João olha o trono, ele vê o arco-íris, fala da aliança, mas ele vê também uma porta aberta. Existia uma porta, quando Deus chamou, ele viu a porta estava aberta para entrar no céu. A porta aberta, exatamente isso. Jesus é a porta. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, ele diz que eu tenho posto uma porta aberta diante de você, diante de cada um de nós, e esta porta é o Senhor Jesus. Ninguém vai ao céu senão por Ele. Olhe para o seu irmão aí do lado. Não importa se você conhece ele ou não, se ele é visitante, se ele é amigo, não importa. Fale para ele: a porta está aberta. Aleluia. Você pode ir, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade. Aleluia, aleluia. João 14,6 fala: Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. O caminho está aberto, a porta está aberta. É Jesus Cristo de Nazaré. Ele está aqui, igreja. Oh, aleluia, aleluia. Creia na palavra do Senhor, se fortaleça nele, vigie. Você está vivendo o tempo da graça, mas essa porta um dia vai se fechar, igreja. Infelizmente, o tempo vai findar, o relógio, o tic-tac de Deus está chegando à meia-noite, e quando chegar à meia-noite, a Bíblia diz que o Senhor vai voltar. Jesus vai voltar para buscar aqueles cujo sangue de Jesus lavou os seus pecados, para buscar todos aqueles que entregaram suas vidas a Ele e permanecem na presença dEle, adorando a Ele, independente de crise, independente de problemas, independente de situações. É um adorador. E se tem adorador aqui, igreja, então se expresse diante do Senhor. Você é adorador.
Queridos, eu quero dizer para você nesta noite, que quando a palavra fala meia-noite, é um horário que ninguém sabe, é simbólico, qualquer momento Jesus pode voltar, e quando Ele voltar, se encerra o tempo da graça. Encerra o tempo da graça, o Espírito Santo é retirado da terra. E a única oportunidade que vai existir serão para aqueles que não vigiaram, por algum vacilo, por algum erro, porque Ele vai vir sem avisar. E nesse momento a pessoa que é crente está adulterando, a pessoa que é crente está se prostituindo, a pessoa que é crente está roubando, a pessoa que entregou a vida para Jesus está traindo, a pessoa que entregou a vida para Jesus está desonrando. Nesse momento essa pessoa fica, e quem está do lado dela, servo, perseverando, sobe. É o que a Bíblia diz. Por isso vigiai. Vigiar quem? O irmão do lado? Não, vigiai você. Eu me vigio, eu me policio, eu vigio a minha alma que quer as coisas erradas da terra, eu vigio a minha alma que quer as coisas, presa. A alma é presa à terra, ela quer o pecado, ela quer as coisas que atraem ela, são as coisas da carne, não são as coisas do Espírito. Quem está entendendo isso? Entenda, vigiai. Eu estou preparando você para cultuar a Deus, para ser um verdadeiro adorador. Cultuar a Deus não só aqui, porque não adianta cultuar só aqui e no final perder a salvação. Não cultuar no céu. Para mim, o maior fracasso de um crente é não poder ceiar. Para mim é uma revelação de que ele está declarando a sua, seu rompimento. Está dizendo que não pode estar no trono de Deus, adorando Deus no céu. Entenda isso, queridos. Por isso, todo dia renove a sua vida espiritual. Todo dia, Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha compaixão de mim. Confesse os seus erros. Errou hoje, confesse hoje. Fale a todo momento. Seja sensível ao Espírito Santo de Deus. Então, a palavra de Deus, o texto de Apocalipse capítulo 4 revela um culto poderoso. O trono de Deus revela a graça do Senhor. A graça de Deus que está aqui expresso na aliança, que está aqui revelado como uma porta aberta. Queridos, a Bíblia nos revela, nessa visão do capítulo 4, que havia um mar de vidro. Mar de vidro fala de transparência, mas também fala das pessoas que foram salvas e que já estão na glória. Queridos, mar de vidro fala de transparência. Deus, o trono de Deus é um lugar de transparência. Ninguém pode ocultar nada do Senhor. Ninguém pode, ninguém pode de maneira nenhuma esconder nada de Deus. Deus, Ele sabe, Ele conhece, conhece todas as coisas. Então não adianta, você pode, enganar pastor, enganar a você mesmo, mas você não pode enganar a Deus. Temos que lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro, aleluia. Temos que lavar. É importante você ceiar, você está se renovando na presença de Deus. Domingo vai ser Santa Ceia. Tem pessoas que não vêm para a ceia. Tem pessoas que não dão a mínima para a ceia. É um culto comum. Não é não, irmãos. É uma oportunidade, é um culto profético, é um culto que revela algo poderoso, né? É um culto que é um memorial, fala do preço que foi pago por Jesus lá na cruz pela nossa salvação.
É um culto que revela a nossa aliança com Ele. É um culto onde nós podemos renovar a nossa fé, nos fortalecer nele. Não permita que nada separe você de Deus. Amém, igreja? No céu, o trono revela a graça de Deus, mas o trono revela também a adoração. Aleluia. Diga, o trono revela a adoração. Queridos, é muito forte, né? Não tem como você no Espírito, você não chorar, não se emocionar. Sabe quando o Espírito consegue te atrair para essa revelação? A Bíblia diz que havia 24 anciãos. Havia 24 anciãos ali diante do trono de Deus. Eu não quero fazer nenhum discurso escatológico, mas há várias teorias sobre esses 24 anciãos. Algumas teorias, duas teorias, que são as principais. Alguns dizem que os 24 anciãos é somente a igreja do Senhor, revelando a totalidade da igreja de Deus. Mas também, a escola defende também que os 24 anciãos representam a igreja e Israel. Os 12 apóstolos de Jesus, que representam a igreja, e os 12 sacerdotes. Queridos, nós podemos ver aqui que representa, além de representando os 24 anciãos, Israel e a igreja, ou seja, aqueles que estão no céu, porque aqui já é o final de tudo. Aqui, esse momento aqui no céu, a terra vai estar em ruínas. A terra vai estar em ruínas. Então esse momento aqui no céu é um momento em que está ali os 24 anciãos, representando que Deus tem projeto com Israel, que Israel hoje considerado o relógio de Deus na terra, pela igreja, tic-tac está lá, As profecias da volta de Jesus, ele aponta algo para Israel, tá? Então a gente tem que estar atento a isso, e Deus nunca abandonou o plano dele com Israel. Continua. Você está entendendo? Mas eu quero chamar a atenção para vocês aqui, do comportamento desses 24 anciãos. A Bíblia diz que eles se prostraram diante do Senhor, diante do trono. Sabe, queridos, esses 24 anciãos, a Bíblia diz que eles estavam tinha 24 tronos também. A Bíblia diz que eles tinham coroas, que representam as suas conquistas, tudo que eles conquistaram, as coroas. E a Bíblia fala até as coroas, todas valiosas. E a palavra de Deus nos revela aqui, que na hora do culto, no momento da adoração, os 24 anciãos se prostraram. Eles se prostraram diante do trono de Deus. E eles se prostrando diante, olha para cá, para a câmera, para pegar, diante do trono de Deus, eles se prostravam. Mas eles não só se prostravam, tem um detalhe aí poderoso, que só o Espírito para trazer a você. Eles tiravam as suas coroas e depositavam nos pés daquele que está sentado no trono. Eles não só declaravam que o Senhor é santo, é santo, é santo, ou seja, Ele é muito mais do que santo, Ele é super santo. Ele não só atribui a grandeza de Deus, o poder de Deus na adoração, sabe, mas eles revelam a nós as suas entregas. Preste atenção aqui, você cujo coração tem sido difícil falar sobre esse assunto, se fecha em toda a palavra, em Apocalipse, olha que revelação poderosa. Eles entregam as suas coroas, eles entregam
entregam ali naquele culto, sabe, eles adoram, eles não falam da boca para fora, mas eles ali mostram para mim, para você, como é um culto a Deus, como é um culto, uma entrega poderosa ao Senhor. Não é apenas o louvor da boca, não é apenas o louvor com palmas, mas também existe uma entrega de conquistas. Aqueles anciãos nos ensinam, sabe, que quando nós adoramos a Deus, ou seja, todo adorador completo, ele coloca, ele atribui suas conquistas nos pés do Senhor Jesus, nos pés do Senhor Jesus, aleluia. Tudo que você conquistou, o que você conquistou, a tua riqueza, as tuas conquistas, a tua família, o teu dinheiro, tudo atribui ao Senhor. Nada foi eu, nada veio de mim mesmo, tudo veio do Senhor, e para o Senhor é entregue, é dado toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Essa é a expressão do verdadeiro adorador. A entrega. Tem gente, irmãos, que entrega o louvor, entrega as palmas, mas quando fala entregar os dízimos, entregar a oferta, fecha o coração. Davi, irmãos, Davi, e a palavra de Deus nos revela em toda a Bíblia, que a entrega das nossas conquistas ao Senhor, aos pés do Senhor, é um ato de adoração e louvor, é um ato de compreender que Deus é que me deu, é um ato de agradecimento, de reconhecimento, de amor, sabe, é um ato de devoção. Amém, igreja? Mas o inimigo tenta cortar isso, tenta fechar o coração das pessoas para que não entregue nada no culto. Tu pode até entregar tuas palmas, teu louvor, mas tuas conquistas não entrega dízimo, não entrega oferta. Falou de oferta, fechou tudo. E até aqui nós vamos olhar uma verdadeira adoração. Aí quando você vai ver que eles estavam ali no culto de adoração, irmãos, aí você vai olhar para a palavra de Deus, você vai ver que Davi e outros revela que o ato de entregar faz parte da adoração. O ato de entregar as minhas conquistas faz parte da nossa adoração. Você está entendendo? O ato de ofertar, o ato de dizimar, tudo isso faz parte do culto. Quem está entendendo isso? No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, fala exatamente que, olha só, irmãos, nada na Bíblia está escrito por acaso, está escrito assim por acaso. Existia, sabe, um comportamento de entrega formidável no Novo Testamento, formidável. E as pessoas que não entregam na casa de Deus têm um coração duro para adorar a Deus com suas conquistas, com dízimos, com as ofertas. Elas muitas vezes atribuem o Novo Testamento. O Novo Testamento não fala nada disso, não fala que é obrigatório. Queridos, Deus não quer nada daqueles que dizem ser adorador, não quer nada de você à força. Ele não aceita, isso não é adoração. Quando eu entrego com o coração fechado, quando eu entrego fazendo dificuldade para entregar, eu faço isso com amor, com prazer. Amém? Com prazer.
Isso é adoração. Eu estou por prazer. Isso é adoração. Eu venho para a igreja não é porque alguém me empurrou, eu venho porque eu tenho prazer em estar cultuando ao Senhor. Eu me levanto, eu dou salva de palma para Jesus, não é que alguém me cutucou para me aplaudir, é porque o Espírito de Deus está em mim e eu estou recebendo a revelação. Eu me expresso no culto, não é porque alguém me chamou a atenção ou para alguém me ver me expressando. Eu me expresso porque o Espírito Santo de Deus está em mim, me agitando e cultuando a Deus. Eu entrego o meu dízimo, eu entrego as minhas ofertas, não é para ninguém ver, é porque eu amo a Deus e eu sei que tudo que eu tenho e que eu ainda irei ter vem dele e tudo é dele e é para ele, e eu sei que a fonte é inesgotável, de lá tem muito mais para mim. Não vai me fazer falta, mas o adorador que não tem esse entendimento, não vai fazer falta, não faz. É um investimento adorar a Deus. Olha para o seu irmão, é um investimento adorar a Deus com suas entregas. Amém? No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, para a gente concluir aqui essa palavra, ainda tinha mais um ponto, mas eu já vou concluir. Queridos, Deus me deu essa palavra tão poderosa. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do versículo 34 ao 35. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Olha a parte B. Não havia nenhuma necessidade entre eles. Não havia necessidade na igreja, irmãos. Não havia necessidade na igreja. Ninguém passava necessidade na igreja, sabe? Porque o que eles possuíam, eles depositavam, versículo 34, porque o que eles possuíam, possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os seus valores correspondentes. Versículo 35, e os depositavam aos pés dos apóstolos, e esses administrava, distribuindo como o que era para distribuir, fazia o que tinha de fazer. A igreja naquela época era um outro contexto, estava em outra situação. Imagine aqui, aqueles anciãos prostrados, depositavam suas coroas aos pés do Senhor no trono de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Estou falando tudo isso para você, para que você compreenda que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, é um Deus que tem o controle de todas as coisas. Ele tem um controle da nossa vida, Ele tem um controle, sabe, da sua igreja. Por mais que venha perseguição, aflição, nada vai destruir a igreja do Senhor. Pode vir a perseguição que vier, mas também eu quero falar para você que o verdadeiro adorador não tem crise para ele, tem Cristo. O verdadeiro adorador não tem crise para ele, tem Cristo. Pode vir a pancada de crise que tiver, Deus está se movimentando lá em seu favor. O verdadeiro adorador tem crédito no céu, e o céu ouve, e o céu atende, porque o céu revela a nós. Os decretos do céu é para mim e para você, para todos que adoram o Senhor em espírito e em verdade. E Ele diz que nele nós seremos mais que vencedores. Quem recebe, dê uma salva de palmas para Jesus. Portanto, queridos, você que veio nesta noite, eu quero dizer para você que talvez esteja afastado do Senhor Jesus. Estou concluindo esta palavra. Eu não sei o que você tem vivido, o que você tem passado. Não sei qual é a tua situação hoje real. Eu estou bem, eu estou mal, não sei. Uma coisa eu sei: se você não tiver Jesus, você não está bem.
Ninguém está bem sem Jesus, porque quem está sem Jesus, quem está fora da aliança, ele está debaixo de um decreto bíblico. Todos aqueles que não foram achados, escritos os nomes no livro do Cordeiro, foram lançados no mar de fogo, foram lançados no inferno. Eles vão para um lugar cujo local é um lugar de acusação, de tormento, de dor, de ira. Portanto, eu quero dizer para você nesta noite: faça aliança com Deus, faça aliança com o Senhor. Entregue a sua vida, volte para Jesus, aceite ao Senhor Jesus. O nosso Deus é um Deus de graça, é um Deus maravilhoso, mas Ele é um Deus de juízo. Ele é justo, Ele é justo, Ele tem o seu juízo, e a terra vai sofrer o juízo de Deus, vai sofrer o juízo de Deus. Ele promoveu o seu juízo no dilúvio, diante de todos os pecadores que não queriam nada com ele, não queriam aliança com ele. Apenas uma família, Noé e sua casa, tinha aliança com Deus. Todo o resto foram perecidos pelas águas do dilúvio. Deus livrou apenas Noé e o arco-íris, o arco, a aliança, mostrou ali. Deus surgiu com o arco-íris, mostrando para Noé que ele tem aliança, quem tem aliança com ele. Os salvos serão somente aqueles que têm aliança com Deus. Deus mostrou o seu juízo em Sodoma e Gomorra, aonde foi destruído toda aquela nação. Todos aqueles povos pereceram, morreram no fogo, exatamente porque não quiseram nada com Deus, blasfemaram contra Deus, não andavam com Deus e queriam fazer sexo até com os anjos. Eram pessoas porcas, eram pessoas nojentas, deformadas, mas ali existia um homem justo, segundo a palavra de Deus, e Deus livrou aquele justo, que foi exatamente Ló e sua família. Deus mostrou o seu juízo lá no Egito, aonde ele tirou toda a sua nação, as pessoas que resolveram seguir a Deus, clamar a Deus. Deus olhou para aquele povo e ele mostrou o seu juízo, destruindo e acabando com o Egito, que naquele período era o maior império, o mais rico, o mais poderoso de toda a terra, e até hoje continua destruído sem nada. Foi destruído pelo juízo de Deus e nunca mais se levantou. E Deus livrou daquele juízo somente aqueles cujas vidas estavam marcadas, cujas casas estavam marcadas pelo sangue do Cordeiro. Portanto, você que está aqui nesta noite, o juízo de Deus vai vir. Enquanto ele não vem, a porta está aberta, o caminho está feito. Jesus morreu por você, e ele está chamando a todos para entrar numa aliança com ele.